A paz do Senhor a todos os irmãos, amém? Vamos nos colocar de pé para mais um culto, em nome de Jesus. Que nós possamos abrir a nossa Bíblia, a palavra do Senhor, em Salmos, verso 40, do 1 ao 3, amém? No verso 40, do 1 ao 3. Salmos 40. Amém? Diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, e tirou-me de um lago terrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico em minha boca, um novo hino, o nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Aqui o Senhor nos fala que, por mais que a gente tenha passado por lutas, preocupações, Ele está conosco, Ele nos coloca na frente, né, nos protegendo de todo mal, cuidando de cada um de nós. Aqueles que temem ao Senhor, confiam no Senhor, Ele sempre está conosco, né? Porque aqui Ele fala que Ele coloca os nossos pés sobre uma rocha. E a nossa rocha sabemos que é Cristo. Então, que nós possamos confiar em Cristo todo momento. Entregamos tudo na presença dEle e confiamos. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, entramos mais uma vez na Tua presença pelo nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, porque sabemos que o Senhor é a nossa rocha, bem presente na hora da angústia, na hora do nosso sofrimento, preocupação. Sabemos que o Senhor está conosco nesse momento tão difícil que tem passado todos nós, né? Porque a nossa cidade está passando por um momento muito difícil, mas que o Senhor está guardando, Senhor. Que o Senhor venha pôr a nossa cidade sobre a rocha, Pai. Porque a nossa rocha é Cristo. Oh, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor venha guardar a nossa cidade, todos os nossos amigos, parentes, conhecidos, todos os nossos, né, vizinhos, ó Deus. Colocamos a nossa cidade na Tua presença nesse momento. Né, que o Senhor sabe todas as coisas, o nosso país nós colocamos, Senhor, o mundo nós colocamos na Tua presença, porque o Senhor está à frente de tudo, o Senhor está no controle de tudo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, colocamos tudo nas Tuas mãos, porque sabemos que a Tua mão está estendida sobre cada um de nós. Irmãos, estende as suas mãos para cá, para a gente orar para as ofertas e dízimos. Senhor, neste momento, Senhor, queremos apresentar a Ti os dizimistas e ofertantes desta casa, Senhor. Nós sabemos que Deus, Ele não precisa do seu dinheiro, mas a igreja sim. Então, que Deus possa abençoar
abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sem medidas para aquele que abençoou esta casa nesta tarde. Deus, obrigado mesmo, Senhor, por cada dizimista, por cada ofertante. Guarda o Senhor, abre as portas, Senhor, dá saúde, dá paz. Senhor, livra todos eles dos dias maus, Senhor, e que eles possam ter dias bons, Senhor. Abre mesmo, Senhor, a porta, Senhor, abre a janela, Senhor, e dá saúde para este povo, Senhor. Em o nome de Jesus eu te agradeço nessa tarde, Pai. Amém, Jesus. Maravilha, glória a Deus. Irmãos, eu vou fazer a apresentação de uma criança antes de ir para a palavra. Gostaria que nosso querido Rafa subisse aqui, só ele, porque vó, tia, sei, é meio complicado, viu? Só ele, tem como ele subir? Só ele? Ele não vem? Oh, Pai. Pode vir a família, pessoal que vai tirar foto aí. Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus. No Evangelho de São Marcos está escrito, no capítulo 10, no verso 13, está escrito: traziam-lhe crianças para que tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Então nós não batizamos criança, irmãos. Jesus, nós seguimos o que a Bíblia manda, né? Jesus, quando ele era pequenininho, bebezinho, 8 dias, a Bíblia fala no Evangelho de Lucas que Jesus foi circuncidado. Lá em Lucas 2, Jesus foi circuncidado. Aí a Bíblia também fala que Jesus foi apresentado na igreja, igual o Max com a Priscila estão fazendo aqui agora. Estão trazendo o Rafael para ser apresentado na igreja. Amém? Aleluia? Então Jesus, o sacerdote pegou o menino Jesus, né, em Lucas capítulo 2, ele pegou o menino Jesus e o apresentou ao Senhor. Glória a Deus. Maravilha? Foi consagrado ao Senhor, foi apresentado ao Senhor. Outra coisa também, Jesus, quando tinha 30 anos, né, em Lucas também, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, Jesus foi tentado, né? Jesus foi tentado, mas quando Jesus tinha 30 anos, Jesus foi batizado. Amém? Aleluia? Então, quando ele tinha 30 anos, quer dizer, ele pediu para ser batizado. Então, o Rafael vai ser, né, com a graça de Deus, responsabilidade dos pais, né? Responsabilidade dos pais em cuidar do Rafael, crescer da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Se Jesus não voltar antes, vai ser um homem de Deus fazer a obra. Amém? Aleluia? Vai estar aí pregando, evangelizando, o Senhor usando, colocando a mão, fazendo uma grande obra.
Amém, Rafa? Glória a Deus. Então, meus queridos, aí quando ele crescer, ele vai falar assim: agora eu quero ser batizado. Aí é decisão dele. Quem crer e for batizado, Jesus falou em Marcos 16. Então, creu, agora eu quero ser batizado. Porque o batismo simboliza. Vira lá, acompanha aí a coisa. O tem hora que dá uns brancos nele, meio velho. Eu gosto de trabalhar com o pastor Sérgio. Pastor Sérgio que é o top. Amém, pastor? Aleluia. Glória a Deus. Então, quem crer e for batizado. O batismo, olha o que o batismo significa, ó. Morreu. Quando desce as águas, morreu com Cristo. E a hora que levanta, ressuscitou para viver uma nova vida. Então a pessoa tem que crer. Como é que você batiza a criança? Ela crê, ela não crê, não creu. Ela não crê. Então primeiro tem que crer, é do coração. E quem vai fazer essa oração? O pai. O pai, a resposta aí. O que você vai falar aí na oração. O que você falar aqui vai acontecer com ele. Amém, aleluia? Você crê? Quem crê, irmão? Que o pai falar aqui, a possibilidade de acontecer com ele é muito grande. Vai ser abençoado. Deus, agradecemos, ó Pai, essa oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, apresentando essa criança diante de Ti, Senhor. Antes de ser meu filho e da minha esposa, Pai, nós entregamos ele a Ti, Senhor Jesus. Para ser um instrumento em Tuas mãos, ó Deus. Que a Tua unção, o Teu poder e a Tua palavra estejam no coração desse menino, ó Deus. Que ele cresça nos Teus caminhos, Senhor. Que ele seja instrumento em Tuas mãos primeiramente, Senhor Jesus. Nós consagramos a vida dele a Ti, ó Deus. Faça a Tua obra na vida dele. Que ele cresça tão somente também em saúde, inteligência, sabedoria no Senhor. Nós entregamos a Ti, ó Pai, em Tuas mãos, Senhor Jesus. Que o Senhor também dê a mim e a minha esposa sabedoria, ó Deus, para criar essa criança nos Teus caminhos, na Tua palavra, como convém. E eu agradeço a Ti pela vida do meu filho que o Senhor deu hoje, Pai. E essa oportunidade de estar apresentando a Ti. Muito obrigado, ó Deus. Amém. Amém. Olha lá. Porque, tadinho dele, ele chorou, né? Ao que eu fui ler a primeira vez, falei assim, vou ter que dar um jeitinho para ele não chorar. É igual vocês viram no videozinho lá, o médico lá, né? Sabedoria, foi aplicar a injeção no bebezinho, lá você deve ter visto. Porque aplicar a injeção tem gente que morre que morre de medo. Né? Levou o bebezinho, vai brincando com o bebezinho, vai coçando daqui. A hora que o bebê acordou, já era, filho, já foi. Vai batendo aqui, batendo ali, daqui a pouco ele passou o alquinho ali, aplicou, o menino quis chorar, já brincou de novo, acabou. Já foi. Glória a Deus. Vamos ouvir uma palavra aqui? Presbítero velho, ex-assembleia. Ei, Jesus. Meus queridos, tudo na paz? Amém. Paz para todos. Boa tarde. Como vocês estão? Estão felizes? Amém. Na benção? Maravilha. Vamos ficar um pouquinho na palavra aqui. Tirar um tempinho para a gente meditar um pouco. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Provérbios.
Acha aí o livro de Provérbios. Acharam aí Provérbios? Amém? Capítulo 20. Acharam aí? Então nós vamos para os versículos aqui. Provérbios capítulo 20, versículo 27. Acharam? Então 27, acharam aí? Facinho. Provérbios está lá mais ou menos no meio da Bíblia. Nós vamos ler o versículo 27. Mas antes de ler, nós vamos estar orando. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra que o Senhor ministra no nosso coração neste momento, em nome de Jesus. Sonda o nosso coração, Pai, fala conosco, nos guia através da tua palavra, nos ensina, Espírito Santo. Precisamos do Senhor, que a tua palavra venha nos renovar, nos fortalecer, nos exortar, consolar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, versículo 27, então. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ele esquadrinha o mais íntimo do ser. Amém? Pode se sentar. Todos acharam aí? Tem alguma versão diferente aí? Bem? Qual que fala aí, Severino? Do ventre. Eu quero ler algumas outras versões aqui também, tá? Fala assim, ó, o espírito da pessoa é como a lâmpada do Senhor, que lhe revela tudo que há dentro dessa pessoa. Uma outra versão aqui, ela diz, deixa eu ver aqui, a luz do Senhor penetra o espírito humano e revela todas as intenções ocultas do homem. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência, ninguém pode esconder de si mesmo. A mesma que nós lemos, né? O espírito da pessoa é como a lâmpada do Senhor, que revela tudo que há dentro da pessoa. Então, no espírito nosso, o espírito do homem, então todas as pessoas que nasceu, ela tem um espírito dentro dela. Amém? Quando a pessoa morre, ela morre por quê? Sai dela o espírito. Aí a pessoa morre. Quando Deus fez Adão, soprou nele. O que soprou nele? Soprou o quê? Fôlego de vida. Soprou o espírito nele. Fez, né? Soprou nele. Aí Adão passou a ter vida. Até então só estava o corpo de Adão ali, né? Só sem vida. Mas eu quero falar assim dentro desse versículo um pouco com a gente aqui hoje, é da gente ser guiado pelo Espírito. E ser guiado pelo Espírito Santo, o nosso Espírito, ser guiado pelo Espírito é para mim. Fala assim para você, é para mim. Ser guiado pelo Espírito Santo é para nós. Não é só para os pastores, não é só para os evangelistas, não é só para os apóstolos, para os mestres, não, é para nós. Ser guiado pelo Espírito Santo é no nosso dia a dia, tudo naquilo que nós fazemos para a obra de Deus, lá no seu trabalho, lá na sua casa, aonde que você está a ser guiado pelo Espírito. E às vezes no seu dia a dia as coisas acontecem assim naturalmente, que nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Mas muitas vezes o que acontece? Nós queremos ouvir a voz de Deus, às vezes eu falo com as pessoas assim, a pessoa quer ouvir a voz de Deus como fosse, lembra aquele filme de Moisés que passava antigamente? Hoje não passa muito, e Deus ia falar com Moisés, parecia aquele trovão, aqueles negócios tudo lá, e falava, Moisés, né? E a pessoa quer muitas vezes ouvir a voz de Deus dessa forma. Ah, se Deus não falar comigo. Uns dias atrás, eu estava em casa, eu ia comprar um tênis lá para mim, um sapato, eu estava orando. Ah, mas vai orar para comprar? Estava orando, procurando preço, vendo, ia numa loja, ia na outra. E passou uma semana, e homem é assim, você sabe, homem é assim, um pé de sapato resolve, não resolve? Não um par, não, um pé não resolve assim? Você sai cedo com ele, sai de tarde, sai de noite, vem na igreja, vai com ele. Homem é assim, é diferente de mulher.
Mulher é diferente, né? Assim, aquele sapato tem que combinar com aquela roupa que eu vou na igreja, já fui aquela semana, essa semana eu não posso ir mais, eu tenho que ir com outro. E tem 20 pares de sapato e fala assim, eu não tenho nenhum para me poder sair, eu tenho que comprar outro. Mulher, homem já não é assim, esse homem usa um, acabou. Eu estava lá procurando, comprando, para poder comprar. Aí uma pessoa, depois mandou uma mensagem, falou assim, Herbert, eu estava numa loja aqui, eu pensei em você, eu vi um sapato aqui que é a cara sua. Eu não sei, é um sapato. Ah, é a cara sua. E aqui tem... Oi, liso, é um sapato... Ah, liso. O pastor está falando isso. É quase aquele tipo. Esse sapato sem cardápio, a gente só enfia o pé nele assim, sabe? Esse marronzinho, como que chama? Igual o mocassim, não sei o nome. Sapatênis, né? Tipo aquilo lá. Aí a pessoa falou assim para mim, eu estava aqui na loja e eu vi o sapato aqui, eu estou mandando 3 fotos para você aí, escolhe aí o sapato, e um dos 3 sapatos escolhe. Eu peguei e falei, não vou escolher nada, parece mesmo. Hein? Aí a pessoa ligou no outro dia de novo, aí ligou para a Valéria, já não ligou para mim depois, não mandou mensagem. Aí falou com a Valéria. Aí falou assim, Valéria, fala para o Herbert decidir logo aí, eu vim aqui na loja, eu vou passar lá na loja, eu vou dar de presente para ele, eu senti no coração de dar de presente para ele. Aí eu peguei e falei assim, eu gostei desse, mas esse aqui está na frente. Né? Sabe, 3 modelos bonitos, né? Dentro do que eu ia comprar, compraria. E a pessoa foi lá em casa, chegou lá, deixou lá. Aí pegou e falou assim, mas o que aconteceu? Eu falei assim, eu estava lá na loja, eu não sei, eu vi o sapato lá, eu achei que a cara sua, e o negócio ficou me incomodando. Olha só para você ver. Amém? E o sapato está lá e eu uso ele. E eu uso ele. Então, o que aconteceu com a pessoa? Do nada. Então, você vê na coisa simples. O Espírito Santo conduziu ela. E ela foi comprar um sapato. E eu ganhei o sapato. Olha que benção. Mas uma outra situação que aconteceu também, isso aí já tem, eu não lembro se tem pelo menos uns 10 anos para trás, aí, pelo menos. Eu trabalhava numa empresa, eu fui para o banco, eu estava de férias, voltei das férias, fui trabalhar no setor lá, aí a empresa precisou que uma pessoa fosse no banco, e chamou uma pessoa lá, um outro funcionário. Aí aconteceu um negócio na hora lá, ele não podia ir, pegou eu, falou assim, vai no banco para a gente lá, tal, e você vai no banco tal, e você vai pegar um valor, esse valor aqui, era mais de 20 mil reais. Eu peguei a moto da empresa e fui. Eu estava vindo embora, fui assaltado em 20 mil reais do dinheiro da empresa. Mas você reagiu? A intenção foi querer reagir. Só que aí já tinha acontecido assalto aqui em Itajubá antes, né? E a pessoa que reagiu acabou morrendo por causa do assalto. E na hora que aconteceu o assalto, na hora que estava acontecendo o assalto, aí depois, assim, na hora que aconteceu o assalto, a pessoa foi embora, os ladrões foram embora, eu liguei para a empresa, o pessoal vieram e foram procurar, a polícia foi, tive que ir na delegacia e tal. Aí toda a conversa minha no celular, o delegado pegou lá, puxou assim, um histórico, tudo lá de conversa, você ligou para quem? Quem que é essa pessoa tal? A minha esposa, isso aqui é a amiga minha que ligou na hora, que eu liguei na hora tal. E algumas pessoas que eu tinha ligado, 2 ou 3 pessoas que eu liguei na hora. Mas uma outra pessoa, depois ficou sabendo do assalto, assim, acho que eu não lembro se é 1 ou 2 pessoas depois, ela ligou para mim depois e falou assim, Herbert, hoje à tarde, ontem, né, assim, ligou no dia seguinte, ontem à tarde eu estava preocupado com você por volta dessa hora, assim, e um negócio assim e tal, e eu não tinha comentado nada. Eu fui levado a orar por você e tal. E assim, na verdade foi antes do assalto. Aí eu peguei e falei assim, é que esse horário mais ou menos eu estava sendo assaltado assim, assado. Vocês entenderam? Então o Espírito Santo levou a pessoa a orar, a interceder. E graças a Deus orou no condicionado comigo, né? Só aquele medo que eu fiquei uns 6 meses traumatizado, quando podia escutar barulho de moto, mas depois fui orando, aí passou, acabou. Hoje tudo normal. Uma outra situação que aconteceu, eu estava em casa, de madrugada, estava dormindo, e eu acordei de madrugada com vontade de orar.
Aí veio assim no meu coração na hora, eu acordei assim, orando assim, eu vou orar. Primeiro momento, orar. Mas aí dentro daquele momento que veio assim, eu falei assim, ora pelo seu pai. Isso aí era de madrugada, umas 2, 3 horas da manhã. Assim, ora pelo seu pai. E aí você sabe quando você vai orar, você fica querendo dormir, você não consegue levantar, você fica, não vou orar não, depois eu oro, não vou orar não, depois eu oro. E eu peguei, meio que sentei na cama, orei, Jesus, e fui, deitei e dormi. Mas eu não dormi. Você fica rolando na cama, para lá e para cá, você perde o sono. No outro dia depois, à tarde, eu encontrei com um colega e falou para mim assim, você teve com seu pai? Eu falei assim, não, eu não vi ele hoje. Porque ele já não estava morando junto, já estava casado. Eu falei assim, não, eu não vi ele não. Eu falei assim, então liga para ele. Eu falei assim, o que aconteceu? Eu falei assim, o seu pai foi assaltado. Seu pai foi viajar para São Paulo no carro, e o carro dele foi roubado em São Paulo. Então ele encontrou comigo, tinha seguro o carro na época, tudo. E ele veio para cá, encontrou comigo, estava contando para mim. Quando a pessoa contou para mim sobre isso, eu peguei na hora, assim, eu pensando assim, como você está aí, a minha oração foi assim, Deus, por que o Senhor não me levantou para orar? Porque o Senhor não me despertou para orar? Primeiro momento meu, a pessoa contou para mim, Deus, puxa vida, hein, Deus? Podia ter falado para mim para orar, evitar de acontecer isso aí e tal. Aí a resposta de Deus na mesma hora, foi assim, mas eu te chamei para orar. Você não quis levantar. Aí eu peguei e falei assim, tá, já entendi. Eu falei, então tá bom, né? Então, quando agora, depois de lá para cá, quando eu sou despertado em alguma coisa, eu levanto e eu vou orar. Então a gente precisa ser guiado. Muitas vezes nós precisamos aprender a ser guiado pelo Espírito Santo, a ouvir a voz do Espírito Santo. Isso eu estou contando aqui já para você assim, para você saber que a gente realmente precisa aprender, porque o nosso espírito é onde o Espírito Santo, ele fala com você, ele fala com a gente aqui. Uma outra situação agora, uns meses para trás, a minha irmã, ela é enfermeira, e ela estava trabalhando, e chegou uma pessoa, uma criança lá com um problema, para ser internado, precisava fazer uma cirurgia de urgência nela, na criança, e o médico que ia atender ela era um tio da criança, e ela estava trabalhando no horário, daquele horário. E ela viu a criança, uma criança de 12 anos mais ou menos, que ela falou, uma menina de 12 anos. Aí quando ela foi pegar a criança, para poder ajudar o médico a fazer a cirurgia, ela começa a conversar com a mãe da criança, começa a falar com a criança, e aí ela falou assim, Herbert, só para você ver, dentro de mim veio uma voz e falou comigo assim, ora pela cura da criança. E ela estava lá na hora. Gente, a coisa mais natural, se a gente está no hospital, o que é o mais natural nosso? Fazer cirurgia, vamos embora fazer cirurgia. Só que se essa criança fizesse a cirurgia, ela estava contando que o médico ia ter que tirar o útero da criança pelos exames que fez lá. Uma criança de 12 anos ficar sem útero. Aí você vê toda a história depois da criança, depois até a ser adulta. E ela pegou e falou assim, nossa, Deus, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Como que eu vou orar por ela? Que está um médico, a mãe da criança, eu não sei como que vai fazer, eu não sei como que fazer. Aí depois o médico arrumando assim, para poder fazer a cirurgia lá. Aí quando vê a voz do Espírito Santo, fala com ela novamente, ora urgente pela criança. Aí ela, Jesus, então prepara um momento aqui, ela trabalhando e fazendo, e Deus preparou o momento que ela chegou, falou para a criança, falou assim, você vai passar pela cirurgia, mas Jesus pode te curar. E chamou a mãe da criança e falou com a mãe da criança também. Ela fez a oração e Jesus curou a criança na hora. Na hora que estava lá. Aí o médico foi olhar a criança, quando foi fazer examinar a criança, tirou a roupa da criança para poder examinar a criança, o que tinha acontecido, você saber a história da criança, o que tinha. A criança, com 12 anos, ela estava ficando menstruada, e fazia mais ou menos 1 ano que a criança não descia para ela, e a mãe também não olhou, acho que mais ou menos 1 ano, que ela falou assim, e a criança, dentro da criança, o sangue foi ficando dentro do útero da criança, foi ficando ali durante esse processo de um ano, foi acumulando aquele sangue não saía, foi ficando, e a barriga da criança foi crescendo. A Andresa falou que a menina, mais ou menos, assim, é o corpinho da Sofia, assim, Sofia do Mereu. Aí a criança foi ficando com a barriguinha assim, ela falou assim, a criança, tipo assim, a criança estivesse grávida. Aí quando o médico olhou a criança, que ele ia fazer a cirurgia sem poder fazer nada, que não dava tempo de fazer os exames,
Aí quando o médico foi olhar, olhou a criança, quando ele viu a criança, ele falou assim, nossa, não vai precisar fazer cirurgia. Ele pegou um bisturi lá, foi lá na criança, deu um cortinho assim, todo aquele sangue saiu. O Andrés falou assim, clavou a parede onde ela estava assim de sangue. E saiu, a criança na mesma hora ficou boa. Então, o que ia precisar fazer, quer dizer, houve a cura e eles conseguiram ver o que era por baixo da criança, qual que era o problema que tem. Então, gente, o Espírito Santo, ele guia a gente assim, para mim, é para você ser guiado pelo Espírito Santo. É para nós. Então, o que a palavra de Deus está falando aqui em Provérbios, versículo 27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ele esquadrinha o mais íntimo do nosso ser. Então, o homem, o que tem dentro do nosso corpo? Vamos dar uma olhadinha aqui para você ver, em 1 Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente em todo o vosso, o que está aí? Espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, o que tem dentro de mim? Dentro de mim, então, o Herbert, esse rapaz bonito que você está vendo aqui agora, toda essa beleza aqui não se compara à beleza interior que tem aqui dentro. Assim dentro de você também, da mesma forma. Pensou que ia falar só de mim, né? Ia falar misericórdia para mim, mas existe uma beleza interior dentro de você. Aí, o que nós somos? Nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso espírito é recriado, nós nascemos de novo. Existe outra vida agora. Então nós temos dentro de nós agora o Espírito Santo. A beleza de glória de Cristo agora está no nosso espírito. Mas também nesse processo, nessa entrega nossa da nossa vida para Jesus, em ser guiado pelo Espírito Santo, também tem uma alma. E essa alma agora também, ela precisa ser trabalhada. Ela vai ser trabalhada. Então, para você orar, muitas vezes você consegue orar com facilidade. Você ora, você lê a palavra. Mas muitas vezes nós estamos em casa, ou na igreja, ou em outro lugar, você não tem vontade de orar, não é assim? Ou todo mundo acorda com aquele desejo de orar todo dia você acorda disposto. Ou é só eu que acordo assim? Tem dia que acordo que... cunhaca, como o pessoal fala. Só eu? Ô, gente, como que vocês conseguem? Explica aí, então. Como que vocês conseguem superar isso aí? De que forma? Só eu? Só eu que acordo cunhaca. Ah, não, a Shirley, então eu sei, Shirley, maravilha. Ó. Então vai servir a palavra nós dois aqui hoje, Shirley. O resto aqui são tudo, como diz o pastor Flávio, né? O pessoal falava, o saudoso pastor Flávio, né? Tem tudo com asa. Então é só para nós, Shirley. Vocês ouvem aí, mas vai ser eu que Shirley hoje. Então nós temos um espírito que ele é renovado, ele tem a presença de Deus. Deus colocou algo dele, a vida dele dentro do nosso espírito, mas nós temos uma alma. E a nossa alma agora, ela precisa ser trabalhada. A nossa alma precisa ser trabalhada. E quando a nossa alma é trabalhada, o que acontece muitas vezes? Esse trabalhar da nossa alma, não vai dar tudo para a gente falar assim de alma, tudo, gente, que eu vou falar, senão eu vou falar assim, nosso sentimento, emoções, tal, tudo isso você já sabe. Aonde que você expressa, o nosso corpo, você sabe que o nosso corpo é para tocar, para poder pegar, para você trabalhar, vai descansar. Só que na nossa alma, quando o nosso espírito agora, ele precisa dominar, porque até então, a nossa alma, ela estava no domínio agora. A voz que sobressaía era a voz da nossa alma. Agora o nosso espírito agora está recriado, e ele precisa agora, a Bíblia está falando aqui, o mesmo Deus de paz vos santifique. Agora o espírito agora, que nós temos agora, precisa ser santificado. E essa santificação é ser separado para Deus. Agora vai ser para uso de Deus.
Mas a nossa alma agora ela tem que aprender a sujeitar o espírito agora. E quando a alma sujeita o espírito, isso aí é expressado no nosso corpo. O nosso corpo. A Bíblia fala com o coração alegre, ele faz o quê? Formoseia o rosto. Agora, o coração alegre, a alegria não é da alma, a alegria é do espírito. É isso que a gente tem que entender. Aí eu vou fazer as coisas agora para poder ficar alegre, vou viajar para ficar alegre. Gente, as pessoas viajam, pode dar para a Bahia, para os Estados Unidos, volta triste. Tem rico e rico, rico que suicida, e tem pobre que está vivendo bem. É para estar alegre. Quanto rico aí em depressão, angustiado, quantas pessoas, artista que você conhece, o cara está com a conta explodindo dinheiro lá. E uma vez nós estamos aqui, está feliz da vida. Então a alegria é algo do espírito, não é um sentimento da alma. A alma precisa expressar o que está no nosso espírito. Bondade, o fruto do espírito, o que é mesmo? Tá assim, bondade, Gálatas, bondade, domínio próprio, mansidão, amor, alegria, paz. Fruto do Espírito. Então, para que a nossa alma ela precisa ser alegre, a nossa alma precisa ter domínio próprio, a nossa alma precisa expressar bem, ela precisa aprender com o Espírito. Não é aprender com a alma. Porque eu posso estar aqui com a minha alma hoje de um jeito, amanhã eu acordo de outro jeito. Acontece uma situação. Essa semana, por exemplo, tem um colega que sofreu um acidente, morreu agora essa semana. O motoboy foi fazer uma viagem, o pessoal deve ter visto aí no grupo da cidade. E mora ali? Hã? Ah, e mora ali? O Lincoln? Então, gente, eu vi o acidente, vi a foto, o vídeo. Eu peguei e falei assim, eu desliguei, falei assim, gente, eu estou indo embora, tchau. Porque afetou eu, falei assim, não, vou embora. Já perdi o clima de trabalhar parte da tarde, falei assim, não tem jeito. Eu vi o acidente, o pessoal tudo comentando, falando, a que eu vi o vídeo, falei assim, gente, já era 4 horas da tarde, 3 e pouco, 4 horas, falei, não, vou embora agora, porque agora já não dá mais. Então afeta a alma, não é o espírito. Dentro de mim o espírito renova, eu fui orar, eu fui falar com Deus, fui lá, depois eu estava bem. Mas eu fui buscar em Deus para mim, falei assim, puxa vida, Deus. Sofreu um acidente, depois fiquei sabendo que ele morreu, né, no outro dia. Mas assim, a nossa alma é assim. Então a nossa alma ela precisa expressar. Então quando eu expresso aqui da realidade que tem no espírito meu, daquilo que o Espírito Santo me ensina, daquilo que o Espírito Santo fala, quando eu pego aquela realidade, a minha alma sujeita ao Espírito Santo, o meu corpo, ele passa a expressar, porque o coração alegre, nem esse coração batendo aqui não, coração espírito, alegre, formoseia o rosto. Aí a gente trabalha, você chega perto de uma pessoa, vai conversar com ela está feliz, o rosto dela está diferente. A forma dela falar é uma forma mansa, uma forma mais tranquila. Ela conversa com alguém, ela consegue transmitir uma paz. Eu estava trabalhando esse dia, eu estava no restaurante, o pessoal conversando, os colegas assim, a gente conversando. Aí teve uma moça que chegou assim, falou para mim assim, ela conversando assim, aí ela falou que ela era cristã. Aí eu peguei e ouvi ela falando, tá, que legal, tal. Aí ela perguntou, você perguntou para o colega, você é? O cara, não, você é. Eu falei assim, o outro mais ou menos, não. Aí ela perguntou para mim. Aí eu não respondi para ela se eu era ou se eu não era. Eu respondi assim, o que você acha? Ela perguntou para mim, você é evangélico? Tal. Eu perguntei para ela, o que você acha? Eu fiz a outra pergunta para ela. Ela olhou bem assim e falou assim para mim assim, olha, eu vou falar. Você tem um negócio diferente. Eu vejo você aqui, você tem um negócio diferente. Aí eu falei assim, eu tenho um negócio diferente? Você tem um... não sei, você tem um brilho, você tem uma coisa assim diferente. E você sempre está com camisa aqui também, camiseta de acampamento, não sei o quê. Cada dia você vem com uma camiseta de acampamento, tal, não sei o quê. E só usa camiseta assim quem é evangélico, que participa de acampamento. Aí ela falou assim, eu sou da quadrangular, tal. Participo também. Então, na gente aqui, no nosso corpo, o que você vai manifestar, o que está no seu espírito, é através do seu corpo. É através da nossa fala, a forma da gente poder falar, a gente poder ouvir, é através do nosso corpo. Não é o nosso espírito que vai voar. O nosso espírito, o espírito nosso agora, ele é fortalecido agora aqui, tem a nossa alma e tem o nosso corpo. Mas o Espírito Santo agora, o nosso espírito, para ouvir o Espírito Santo ele fala sensível.
E ele não vai muitas vezes falar, Cássia, Herbert, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus não vai falar assim. E nós precisamos aprender a ser guiado pelo Espírito Santo, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Se eu fosse, gente, hoje é diferente, tá? O que eu vou falar para você, duas situações que hoje são diferentes. Se eu fosse precisar hoje ir lá para o Amazonas, tá? Esquece o mapa, esquece o GPS. Tem um Amadinho aqui. O Amadinho viajou muito para caminhão, um lugar muito longe, né, Amadinho? Um lugar longe aí, Amadinho, fala aí. Sorriso, Mato Grosso. Sorriso? Estão na cidade, Sorriso, no Mato Grosso. O Amadinho já foi lá. Eu nunca fui. Se fosse para você precisar ir nessa cidade, você iria comigo ou você iria com o Amadinho? Por quê? Porque ele já conhece o caminho. Hoje você pode pegar o GPS aqui e colocar, você vai lá na cidade, tranquilo. Pode dar uns errinhos lá, mas você vai chegar lá. Você vai com o Amadinho. Se você conhece alguém, precisava fazer uma cirurgia, um médico precisava cuidar de alguém. Você tem uma pessoa aqui, ela precisa de um cuidado médico, tem essa pessoa, e tem um médico aqui e tem eu. E chega o médico na mesma situação de ver. Aí eu falo assim, não, deixa eu cuidar dela. De quem que você aceita ajuda? Do médico ou a minha ajuda? Do médico. A pessoa está ali numa situação, precisa do médico. Então, gente, o que acontece? Ser guiado pelo Espírito Santo é precisar da ajuda da pessoa certa. Ser guiado pelo Espírito Santo é a pessoa certa, a pessoa ideal, é a pessoa que sabe te colocar no lugar que você precisa estar, a pessoa que precisa te ensinar o que você realmente precisa aprender. Por quê? Porque nós lemos aqui outras versões, porque existe algo dentro de mim, as intenções do meu coração, quem conhece é o Espírito Santo. Ah, mas eu sou bonzinho. Não é não. O Espírito Santo tem forma de trabalhar, o Espírito Santo tem jeito de trabalhar com cada um de nós. E ele está falando aqui, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, então o Espírito Santo ele vai te guiar. Como que ele vai nos guiar? Volta aqui um pouquinho. Então, primeiro você está entendendo aí, que 1 Tessalonicenses, o homem, o ser espiritual, possui uma alma e habita num corpo. Tá? Não é corpo, alma e espírito, é espírito, alma e corpo. Mas por que nós falamos muito do corpo? Porque é a primeira coisa que a gente vê. Quando você olha para a pessoa, você não olha, o espírito da pessoa está ali. Não, é no corpo. O corpo, o nosso rosto, as nossas atitudes que nós expressa, tem que estar lá o que está no espírito. Muitas vezes não está dando certo porque é a alma nossa que está gritando lá. O fruto, as obras da carne são manifestas, quais são? Está lá em Gálatas. Porfia, lascívia, ira, né? Um tanto de coisa. Então isso aí, como que se expressa? Expressa porque está na alma. A carne, a alma está junto com a carne, ela se junta ali com ela ali e se expressa daquela forma. Desejos incontrolados, a alma fazendo, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. E o corpo seu vai e faz. Agora, quando nós estamos aprendendo a depender do Espírito Santo, você pode até ficar com raiva, você pode ficar até triste, mas dentro de você tem uma voz mostrando que está errado. É igual o semáforo. O semáforo tem lá um sinal, né? Que cor que é a cor do semáforo mesmo? Isso aí, verde, amarelo e vermelho. Então o que acontece? Às vezes a pessoa, o sinal vai ficar amarelo, você vê que ficou amarelo, você acelera o carro e o que acontece? Você passa na frente do sinal amarelo, não é? Na frente sim, você passa no sinal amarelo. Na realidade o sinal amarelo é para poder passar? É para passar o sinal amarelo? É para você ter atenção, não é para você passar. Aqui em Itajubá, no centro, perto do Magazine Luiza, acidente direto, por causa disso aí é amarelo. O outro já abriu, bateu, é moto, é carro, direto. Gente, muitas vezes o Espírito Santo ele está falando com a gente, o Espírito Santo ele está dando uma direção para nós, porém,
não é para avançar o sinal amarelo, é para você parar, é para você ficar alerta. Não é para você pisar, não, eu vou tomar decisão, agora eu vou. Não, não é assim. O sinal amarelo é para você, atenção, freia, é como se você estivesse pensando, freia, espera o outro sinal. Tem isso na Bíblia, você sabe que tem isso na Bíblia? Davi estava numa guerra, ele ia lutar. E Davi orava e ia para uma guerra, orava e ia para outra guerra, orava e ia para outra guerra. Sempre está orando. Aí um momento Davi fala com Deus, fala assim, peraí, Senhor, eu posso ir para a guerra agora? Eu não vou não, não vou. Ele poderia, quantas experiências pessoais ele teve, que ele poderia falar assim, ó, eu vou. Quantas experiências que Davi teve? Ele venceu uma primeira, ele venceu uma segunda, ele venceu uma outra guerra. Quantas experiências ele teve? Só que chegou um momento, Deus fala para Davi, pera aí Davi, você não vai não. Não vai não. Você só vai agora, quando você ouvir por cima das árvores um barulho, né, fosse de um exército andando, aí você vai, porque eu já lutei por você, e você vai, aí acabou. Aí você vai vencer a guerra. Olha só para você ver a situação. Então, muitas vezes, a nossa experiência, a minha experiência, que eu tenho, não vai te ajudar. Você precisa ter a sua experiência. Às vezes eu posso falar para você, vai que vai dar certo, vai lá, vai pela fé. Se eu fosse falar Davi falando, vai pela fé, Cássio, vai lá, vai. Só que se você fosse, daria problema. Por quê? Se fosse hoje, porque nós não estamos sendo guiados. Então eu tenho que aprender a ouvir a voz de Deus. Aprender a ouvir a voz de Deus. Eu estava anos atrás, isso aí já tem mais de 15 anos, eu estava no acampamento, e eu lembro que a cada 2 anos a gente ficava na liderança do acampamento, e eu, na época, eu acho que eu estava desempregado, e eu conversei na época com o pastor Flávio, aí o cunhado meu trabalha em São Paulo, ele falou assim para mim, seu Herbert, vem para São Paulo, tem emprego aqui, já tá certo para você aqui. Conversei com o pastor Flávio, né? Nós oramos. Ele falou assim, pode ir, Deus vai te abençoar, você vai estar lá, Deus vai te abençoar. Mas dentro de mim, eu não estava em paz, assim, não tinha um negócio. E eu peguei e falei assim, na época, falei, pastor, eu não vou para São Paulo, eu vou ficar para cá. Eu já estava casando, comecei no casamento meu, que eu falei, tem uns 20 anos. E eu peguei e falei com ele, eu falei assim, eu não vou. Aí na época que ia trocar a liderança, que ia mudar, eu fiquei mais 2 anos como líder do jovem. Na realidade, depois eu fiquei 4. Eu fiquei 2, que eram os 2 primeiros anos que a gente ficava, e depois ia mudar. Aí eu estava no acampamento, estava desempregado, eu ia trabalhar fora, mas dentro de mim não estava uma paz, não tinha dentro de mim para eu ir para São Paulo. Aí eu orei e falei com o pastor, para trabalhar tudo daria certo, mas lá dentro não era o plano de Deus. E eu fiquei, e depois na época na liderança, que a gente era mais criança lá para trás, eu fiquei pelo 2º ano direto, que eu fiquei 4 anos como liderança. Eu poderia ter ido, daria certo, mas talvez não fosse aquela vontade de Deus de eu estar lá. Então eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Uma outra situação, nós estávamos vindo aqui para a igreja, eu com a Valéria, morava no Novo Horizonte na época, e tinha um pastor de fora que ia ministrar aqui, eu esqueci agora o nome dele, não Paulinho, não, um outro pastor, Luiz, e o pastor ficou aqui no Hotel Real, hospedado no Hotel Real. Eu vim de moto com a Valéria ali, quando eu passei perto do hotel, assim, quando eu estava passando perto do hotel, assim, de longe, sim, eu vi uma pessoa lá, e dentro de mim falou assim, aí, assim, eu não conhecia a pessoa de longe, eu vi a pessoa assim, falei assim, é o pastor Luiz, para a moto sua, e pede para ele te seguir, que ele está esperando, ele quer uma pessoa para levar ele para a igreja. Então, na distância que eu estava, eu falei com a Valéria na moto, é o pastor Luiz, e ele vai indo lá para a coisa. Mas como que você sabe? Não está indo nada não, vai vir alguém buscar ele aqui, A Valéria falando, não, eu preciso parar, não, vamos embora, o que eu fiz? Eu dei ouvido para a voz da Valéria. Eu cheguei aqui na porta da igreja, não era aqui, acho que não era aqui, não sei se a gente já estava aqui, acho que a gente estava na parte de baixo lá. Cheguei aqui na porta da igreja, peguei e falei, aí eu comentei com o pastor na época.
Aí eu falei assim, pastor, eu acho que o pastor Luiz lá, acho que ele está querendo vir para cá. Eu falei assim, então eu estou precisando de alguém lá buscar ele. Aí eu peguei o carro, fui lá buscar ele, só que acho que ele estava de carro. Aí ele veio lá, buzinei para ele lá, ele veio comigo aqui. Se tivesse já parado lá, ele vinha para cá. Ele vinha para cá e não precisava ir lá buscar. Então, gente, Deus fala assim, de uma forma muito... E a gente tem que aprender e ouvindo. Aí você vai aprendendo, vai acontecendo certas situações que nós vamos aprendendo. O Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo 16 fala assim, ó. Eu vou lendo para a gente, você vai procurando aí para a gente ganhar um tempinho. Ó, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Então, o primeiro versículo. Ele está falando que dará o Consolador. Nós temos o Espírito Santo hoje, amém? Ele habita dentro de nós, perfeito. Aí ele fala assim, ó, ele está conosco. Primeira coisa, está conosco. Fala do quê? De ter comunhão. Então, a primeira coisa, o Espírito Santo, você precisa ter comunhão com Ele. Ele está conosco. Primeira coisa, você sabe que Ele está com você. Aí ele fala assim, ó, o Espírito da verdade. O Espírito, por quê? Porque Ele é a verdade. Ele vai te guiar à verdade, que o mundo não conhece nem pode receber, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Duas coisas aqui, habitar e estar. Você pode morar com uma pessoa dentro de uma casa dela, você pode estar com uma pessoa dentro da casa dela, morando com ela, mas não ter relacionamento com ela, não ter comunhão com ela, não ter intimidade com ela. Ele pode estar dentro de mim, Ele habita dentro de mim, mas eu não posso relacionar com Ele. Então, Ele quer ter comunhão, Ele quer estar comigo, mas Ele quer ter uma intimidade, Ele quer falar comigo, Ele quer me ensinar. Gente, a coisa mais gostosa que tem é você ser ensinado pelo Espírito Santo. Aprender a ser ensinado pelo Espírito Santo. Aí depois, capítulo 15, versículo 3. E como que eu aprendo a ouvir a voz de Deus? Como que você vai aprender a ouvir a voz de Deus? Gente, a coisa, primeiro assim, não vou falar primeiro, segundo, terceiro, que essa é a ordem, mas uma paz interior, porque não tem uma ordem, Deus pode falar com você cada hora de uma forma. Primeiro, assim, uma paz interior, paz, a paz de Deus que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Segundo, pela palavra, João 15, 3, o pastor falou aqui no começo, quanto a vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Então, gente, uma das coisas que nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, é pela palavra, aprender a valorizar a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, tirar um tempo com a palavra. Nós precisamos fazer isso. Muitas vezes nós não conseguimos aprender a voz, até o pastor falou no começo aqui, o que acontece muito é que a gente quer orar, está orando, mas nós já temos a resposta, está na palavra. Aí mas você vai orar para quê? Eu até comentei com o pastor, eu não vou orar por algo que eu tenho, que eu sei da resposta dentro de mim. Eu não vou orar porque eu não estou na dúvida. Agora, quando eu estou na dúvida, eu posso tomar a decisão errada. Deus já falou comigo lá atrás, eu sei. Noé, por exemplo, quantas vezes você ouviu na Bíblia Deus falando com Noé para construir a arca? Quantas vezes? 5 vezes. Você ouviu Deus falar com Davi várias vezes. Com Noé, vai construir a arca. Deus fala quantas vezes com Noé para ele detalhes da arca, quando você está lendo a Bíblia? Quantas? Olha, gente, olha o menininho ali falando. Erga a mão, faz assim para ele ver. Uma vez. Parabéns. Uma vez Deus fala com Noé. Gente, uma vez é quanto basta. Você tem uma palavra de Deus, você já tem algo dentro do seu coração, você está na dúvida, então vai para a palavra, vai ler a palavra, vai ver a experiência de outros homens, como que eles fizeram. A gente não pode seguir a experiência de Gideão. Gideão estava na dúvida se Deus ia usar, se ia vencer a guerra ou não. Gideão, gente, isso não existe mais.
colocar a lã. Eu vou colocar a lã aqui. Se Deus falar comigo assim, é de Deus. Se Deus falar comigo assim, é de Deus. Se a lã ficar seca, eu vou. No outro dia, se a lã ficar molhada, eu vou, eu não vou. Fica na dúvida, faz igual Gideão. Não existe mais isso. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Aqui lá foi no Antigo Testamento. Foi o único caso com Gideão. Depois você não lê na Bíblia caso igual ao do Gideão. E nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus, a obedecer a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer ter intimidade, ele quer ter relacionamento. Amém? Pega a sua Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 2. Acharam aí? Versículo 10. Vou ler alguns versículos aqui, tá? Deus, porém, as revelou, pois pelo Espírito, o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Sabe o Espírito Santo aí que habita dentro da gente? O Espírito Santo. Aqui a Bíblia fala aqui, que ele penetra as profundezas de Deus. Gente, olha o Espírito Santo que habita dentro de você, que mora dentro de você. A Bíblia fala que ele penetra as profundezas de Deus. Gente, se Deus já é, que a gente não consegue imaginar como que Deus é, aí a Bíblia fala, assim, o apóstolo Paulo tem uma revelação que o Espírito Santo penetra as profundezas de Deus. Ele está habitando. Aqui, continuando. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito do homem sabe as coisas do homem. Nós lemos lá Provérbios 20 e 27. Versículo 12. Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos dá gratuitamente por Deus. Você quer conhecer algo de Deus aí? Se envolva com o Espírito Santo, você vai saber gratuitamente. Você não precisa pagar nada para saber da sua vida. Gratuitamente você recebe de Deus. Disso também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com palavras que o Espírito Santo faz o quê? Faz o quê? Ensina. Agora, sabe o que a gente precisa aprender? A ceder. Nós precisamos aprender a sentar, a orar, a tirar um tempo com a palavra, ter um momento de relacionamento com Ele. Por quê? Porque o Espírito Santo, Ele ensina, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Ele faz uma comparação, o Espírito Santo começa a ensinar. Então, nós precisamos aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Aprender, porque nós temos a palavra, nós temos a paz de Deus. Agora o que acontece muito é a nossa alma. Nossa alma dominar, nossa alma deixar a gente na dúvida. Será que é Deus? Será que não é Deus? O que eu faço? O que eu não faço? Gente, você tem que estar firmado na palavra. Balaão, quando ele estava para amaldiçoar o povo de Israel, o povo de Deus, né, ele era um profeta, ele foi para amaldiçoar. Aí ele vai lá orar, ele vai falar com Deus, e Deus, né, resumindo assim a história, não era para ele amaldiçoar. Ele sabia que não era, ele sabia que era o povo de Deus, ele sabia quem que era. E ele vai para amaldiçoar, ele vai orar. Ele dá um conselho errado. É profeta, é homem de Deus. Deu conselho errado, fez o povo errar. Fez ou não fez? Você saber lembrar da história dele lá, os homens de Israel se envolveu com as mulheres dele, do outro povo que não podia. Misturou tudo. E Deus ainda usa a mula para falar com ele ainda. Por quê? É homem de Deus, mas está dando varada na água, está errando, está sem a direção. Tem que aprender a ouvir, tem que ficar quieto, sentar, ouvir uma direção de Deus. Esperar o Espírito Santo falar, confirmar através da palavra. Não é só orar, é a palavra, nós temos que ler. Davi, quando foi carregar a arca, Davi errou na forma que ele fez, e que Uzá morreu. Davi foi orar, e Davi foi pegar conselhos para como carregar com os homens mais velhos, com os homens que tinham experiência com Deus. Como que se carrega a arca? Como que eu faço para poder fazer isso daqui? Davi poderia fazer, ele era experiente, ele tinha uma experiência com Deus,
Mas ele primeiro, ele foi buscar. Ele foi saber como que é, por quê? Porque Uzá morreu. Uzá, o nome Uzá significa alegria. Guarda bem, Uzá, o nome Uzá significa alegria. Uzá toca na arca. Uzá toca onde tinha a presença de Deus. Uzá morre. A alegria morre. E o que acontece com Davi? Davi fica triste. Sabe muitas vezes acontece com a gente sem a direção de Deus? A nossa alegria morre. Nós perdemos a nossa alegria, porque nós tocamos, fazendo, achamos que é a vontade de Deus, e lá na frente, nós perdemos a alegria. Uzá toca, Uzá morre. Ah, mas estava tudo certo, era de Deus, eu posso estar fazendo coisa, está dando certo, mas muitas vezes não é a vontade de Deus, não é que Deus queria para mim. Davi estava carregando a arca, estava tudo certinho, estava bonitinho, lá, aí o animal tropeça, a arca lá dá de caiu, Uzá vai, põe a mão, morre. E muitas vezes nós estamos fazendo aquilo que não é da vontade de Deus. Sabe como que você discerne o que é da vontade de Deus muitas vezes? Vou contar uma história aqui para a gente terminar. Gente, não deu nem tempo, a hora já foi. Jesus amado. Para a gente terminar aqui, eu vi uma história, eu achei muito interessante. É para você fazer uma comparação. Nós precisamos fazer essa comparação. Imagina que você está com muita sede. Imagina aí que você está num lugar que você está com sede. Jogou bola, brincou. Você está numa situação com muita sede. Imaginou aí? Você com sede. Aí nessa situação que você está com sede, chega uma pessoa, ela te dá para você um copo de suco de laranja. E você está com sede, geladinho, com gelo. Sabe igual o pessoal fala da Coca-Cola com gelo, aquele gelo, você vai tomar, todo mundo gosta de suco de laranja, se não gostar, não tem problema. Aí você fala assim, um suco que você gosta, tá? Você está com sede. Aí você vai tomar aquele suco de laranja. Aí o suco de laranja lá é Tang, é Fresh, é esse Drink, esse suco de laranja. Amém? Delícia, gostoso? Você não vai falar assim, eu estou de dieta agora, larga a mão disso, você vai tomar o suco de laranja Tang. Tá? Então você vai falar assim, eu não estou tomando agora, né? Aí você toma o suco de laranja. Que delícia. Mas aí essa mesma pessoa, ela traz para você, aí mata a sua sede certinho, gostoso, amém? Sede, tomou, estava suando, gostoso. Aí você agora, chega para você um suco de laranja, você está na mesma situação, com gelo, mas um suco de laranja 100% natural, aquele copão, aquela jarra. Você viu isso para mim assim? E você toma, tem a sementinha, está lá dentro, natural. Você toma aquele suco lá. Gostoso? Imaginou aí você tomando? Vai fazer até em casa agora, né? Certo? Matou sua sede? Matou sua sede, né? Você estava com sede, com calor, com vontade. Não estou falando da água, não, tá? Estou falando do suco. Tá? Então você vai pensar, eu tomo água, Herbert. Não, é o suco de laranja. Passei lá na Patrícia, nutricionista lá da igreja, falei com ela, falando, tem que ser suco de laranja. O outro mata a sua sede também, o artificial. Sabe o que acontece muitas vezes com a gente? A gente não saber ouvir a voz de Deus, ouvir outras vozes, ser ensinado, às vezes, não pelo aquilo que é de Deus, é o efeito que causa. Se você toma um suco de laranja artificial, ele tem um efeito dentro do seu organismo. Você toma um suco de laranja natural, ele tem um outro efeito dentro do seu organismo. E se você for tomando, lá na frente você vê o problema. Se você for tomando outro, você sabe que você tem um resultado lá na frente. Você tem mais energia, você fica curado ou resfriado, o outro não vai causar isso. Parece, igual o pessoal tinha parece Donorex, mas não é. Então, estar voltado para a palavra de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo, é experimentar aquilo que é natural de Deus, é experimentar a vida de Deus na nossa vida. Então você guarda bem, se você não guardar tudo, pensa aí, o suco artificial, o suco natural, o efeito que causa dentro. Muitas vezes nós estamos comendo coisas, alimentando de coisas que não é natural, é artificial. É igual você comprar um miojo. Resolve lá, mas o temperinho dele te faz mal. É gostosinho. Amém? Deu para vocês entenderem? Sermos guiados pelo Espírito Santo. Mas cuidado com aquilo que é artificial. Parece que é de Deus. Parece. Mas lá no fundo não é de Deus. Então, para ser de Deus, você precisa passar pela palavra, você precisa alimentar da palavra, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo, aprender a ouvir a voz de Deus. Se Deus não falou ainda, aguarda mais um tempo. Às vezes você vai estar num culto aqui, Deus vai te falar, Deus vai falar com você na sua casa, Deus vai falar com outras situações com você, Deus vai dirigir, fica tranquilo. Palavras ensinadas pelo Espírito Santo.
E não é só para você estar na igreja, não é só para ser usado para cura, para cantar no louvor. Vou cantar no grupo da Leomar, eu vou orar para Deus me usar. Não, é lá no seu dia a dia. Quando você está lá no trânsito, como eu falo, quando a gente está andando na moto, você fecha o carro da frente de moto, aí o crente que está dentro do carro, o crente vai xingar, sou abençoado, Deus te abençoe, Deus te guarda, Deus te livra do mal. Quando você está de bicicleta andando, um carro entra na sua frente e fala assim, glória a Deus, Deus me livrou. Mas o cara lá não te viu. Amém? É para essas coisas que funcionam. Quando vai dar aula, quando você está trabalhando, a presença do Espírito Santo junto ali. Como o pastor já contou aqui. Vocês lembram do pastor Flávio? Lembra dele? Então o pastor Flávio contou uma história. Fala assim, pastor Flávio, está firme aqui, gente. Para lembrar, assim, a gente conta quando era o pessoal antiga, né? O pessoal lá atrás contava, né? Poderia contar de um tanto lá atrás, mas vou pegar o pastor Flávio na escola, foi dar aula para as crianças, ele orou, ele falou para Deus, assim, resumindo a história assim, tá, gente? Para poder, não, detalhes você pergunta para ele depois. Orou na casa dele, falou, foi para a escola, foi dar aula para as crianças ficaram quietas naquele dia e falou que tinha uma presença diferente dentro da sala de aula. É o Espírito Santo. Você experimentou algo, é disso que a gente precisa no nosso dia a dia. Você vai xingar um negócio, quando vê, você, pera aí, Espírito Santo, veio um negócio ali. Então, gente, nós precisamos aprender a depender do Espírito Santo. O Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Amém? Você quer ser aluno do Espírito Santo? Você tem coragem de entregar o seu coração para ser um coração ensinado, a ceder à presença do Espírito Santo? Espírito Santo, eu vou para a sua palavra. Se for para esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, ser guiado pela sua palavra aqui. Gente, lê a história em Atos, a história do apóstolo Paulo, como que ele era guiado, como os discípulos eram guiados, o livro de Atos. Não os livros quando estavam com Jesus, não, o livro de Atos. Como que a igreja, como que eles reuniam em oração, como que eles faziam, como que eles estavam ali, e sendo ensinado. O Espírito Santo, ó, vai, você vai morrer, não vai, você não vai morrer. O Pedro preso, como que acontecia as coisas com ele, como que ia acontecendo, como que o Espírito Santo guiava eles. Vamos ficar de pé para a gente orar? Para a gente terminar. Dentro de nós temos a semente de Deus. Dentro de nós temos a presença do Espírito Santo. E o que Deus deseja para a nossa vida é sermos guiados pelo Espírito Santo. Gente, é todo dia. Todo dia vai ser um aprendizado. Herbert, você está falando isso aí, então quer dizer que você agora é um super-homem, você está guiando. Não, gente, eu estou no mesmo processo que vocês. Ser guiado pelo Espírito Santo, aprendendo a ouvir o Espírito Santo, estando junto com o Espírito Santo. Erro também, falho também, levo puxão de orelha também. Não é assim, vai lá, então vamos acertar aqui, vamos lá. Gente, lá na sua casa, seja com a mulher, seja com a esposa, seja com o filho, o Espírito Santo ensinar como vai educar filho. Se o Espírito Santo ensinou o pastor Flávio com as crianças lá na escola, você acha que o Espírito Santo ensina a gente dentro da nossa casa, como lidar com situações dentro da nossa casa? Não é falar, está pesado, vai pesar a mão, não é assim não. Aprender a orar, a gente aprender a ouvir a voz de Deus, a submeter a direção do Espírito Santo. Amém? Vamos estar orando, agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por este momento, pela tua presença na nossa vida. Senhor, que o Senhor venha nos guiar, Espírito Santo, que você venha guiar cada um de nós que estamos aqui nessa tarde, cada um aqui no Ministério ID, aonde quer que esteja, o Brasópolis, São José do Alegre, Maria da Fé, Pedralva, Pai, em nome de Jesus, o teu povo, que sejamos guiados pelo Espírito Santo, que sejamos guiados pela tua palavra, que tenhamos dentro de nós o desejo, Senhor, de ler a tua palavra, de amar a tua palavra, ser alimentado pela tua palavra, ser lavado pela tua palavra, em nome de Jesus. Que seja o desejo do nosso coração, seja o desejo do coração de cada um, Senhor, aqui, desde o mais novo ao mais velho, Pai, se render, aprender, são palavras ensinadas pelo Espírito Santo, que nós, Pai, sejamos despertados em querer aprender, o nosso coração, Pai, está disposto a aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, em nome de Jesus te agradecemos, amém, glória a Deus. Glória a Deus, uma ótima noite, uma ótima semana, em oração aí, firme com o Senhor, amém, aleluia. Senhor, entregamos nas tuas mãos, essa semana dos irmãos, esse mês de março, final de fevereiro, mês de março, possamos estar no teu altar, na tua presença, em espírito e em verdade, te adorando, ouvindo a voz do Espírito Santo, sendo guiados pelo Senhor. Não por nossas emoções, não porque o fulano falou, a cicrana falou, não. Não porque eu acho, não. Ficar plantado firme na casa do Senhor.
ouvindo a tua palavra, quietinho, sendo dirigido pelo teu Espírito. Abençoa, Pai, o teu povo. Abençoa, Pai, a tua igreja. Colocamos diante de ti. Uma ótima semana para vocês, um ótimo mês de março. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos, e todos digam. Todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimenta a irmã, o irmão, paz do Senhor aí, Deus abençoe, amém, glória a Deus.